Quadrilha inteira desaparece na região, com combustível para voar em mais de 1.600 quilômetros ainda. De repente a esquadrilha toda desaparece. Eram 6 aviões de treinamento da Marinha. Assim que foi constatado o desaparecimento, um gigantesco Martin Mariner, esses que carregam até tanques de guerra e tudo mais, aqueles aviões formidáveis da Força Aérea Americana, levantou voo para tentar socorrer esses 6 pequenos aviões. Sabe o que aconteceu com esse gigantesco avião? Também sumiu. A última mensagem captada pela torre de controle na Flórida foi a seguinte, desse gigantesco avião: parece que estamos fora de rumo. Não consigo ver a terra. Não sabemos mais nos situar. Tudo aqui dentro está errado. Estamos em águas brancas, completamente perdidos. Cessou a comunicação. Gente, do jeito que acontecem as coisas lá, eu não posso dizer que o que acontece lá são desaparecimentos ou naufrágios. As evidências são de verdadeiros sequestros. Isso é sequestro. Tem todas as cores de um sequestro. Muito bem, mas ficou nisso? Não, não ficou nisso. Condições de voo de tempo perfeitos, ideais. Tanto para os 6 pequenos aviões, como para o navio também, para esse avião Martin Mariner. No dia seguinte, 6 de dezembro de 1945, 307 aviões levantam voo da Força Aérea Americana, 25 navios saem, todos eles para tentar encontrar o quê? Restos, destroços, coisas, pessoas, tripulantes. Sabem o que acharam? Rodaram ou voaram e navegaram milhares de milhas em toda a região. Não encontraram zero, nada de vestígio, nada. Óleo, coisas mais leves que a água, também não, nada, não. Sequestro, isso pode ser. Lembra que mencionamos aquele navio que estava abandonado à deriva? Nenhuma tripulação, nenhum passageiro, tudo intacto. Só pode ser. Forças eletromagnéticas não fazem isso. Nem distúrbios gravitacionais também não. Maremotos também não. Outra coisa, eu tenho aqui a relação de navios e aviões desaparecidos. Pensam que são poucos? A média é um avião cada quinzena e um barco, um navio, uma embarcação cada semana. Eu tenho aqui a relação, o registro de muitos desses navios que desapareceram. Data da viagem, quantos tripulantes, nome do navio, de onde para onde ele estava navegando. Está aqui. E de aviões também, registro de aviões, companhias aéreas, de passageiros, aviões militares e tudo mais. Está tudo registrado. Como? Continua. Mas por isso, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não estou fazendo aqui uma abordagem desse assunto do ponto de vista militar. O militar, as Forças Armadas Americanas determinam a todos os oficiais e tripulantes de barcos e aviões, tá, que eles não registrem nada a bordo quando detectam qualquer coisa anormal assim. Não façam registro de bordo. E todos eles são instruídos a não darem depoimentos, especialmente os da ativa. Sempre quem dá depoimento, depois que aposenta, depois que vão para a reserva, aí eles
Tem coragem. Alguns ousaram, ainda na ativa, militares de alta patente, a fazer depoimentos. Não, realmente aconteceu. Agora, quando uma pessoa faz isso com o risco da sua carreira, então é de se confiar. Mais uma questão. Cristóvão Colombo. Esse negócio não é recente, não. Quem foi Cristóvão Colombo? Quando foi o descobrimento das Américas? Quem se lembra? Onésimo. 1492, os 3 navios. Eu lembro, era pequenino, estudava aí Santa Maria Pintinina. Ele estava a bordo do Santa Maria nessa viagem. Ele fez algumas viagens. Por que Cristóvão Colombo veio para essa direção? A teoria científica da época é que o mundo era uma forma de uma bandeja, e ele menciona por que ele queria ir às Índias. Sabe por que ele queria ir às Índias? Ele se sentia um embaixador de Deus para evangelizar as Índias. Ele era estudioso da Bíblia, ele era um judeu. Ele sentia uma necessidade de consciência de evangelizar as Índias. Ele deixou isso registrado. Por que ele quis empreender essa viagem? Ele guardava o sábado. Temos todos esses registros na Biblioteca da Espanha. Ele foi financiado pelos reis Fernando e Isabel, não é isso? Tá. E sabem por que ele queria ir às Índias via Ocidente? Ele botou o registro lá, estudando a Bíblia, leu no profeta Isaías, Deus falando a respeito do globo da Terra. Ele queria comprovar a esfericidade da Terra, por isso ele quis chegar às Índias dando uma volta no globo. Eu acho que foi o primeiro que acreditou que o globo era redondo. Para todos, esse Cristóvão Colombo era um quê? Desequilibrado mental, né? Quando ele estava aproximando dessa região, numa dessas viagens, e tem relatório de bordo, ele menciona distúrbios nos seus aparelhos de navegação, que eram rudimentares, claro. Menciona ter observado bolas de fogo, vindo em direção à sua embarcação, dá uma volta no seu navio Santa Maria e depois mergulha na terra. Gente, uma bola de fogo cair assim no mar, isso é normal, mas fazer um negócio assim, isso aí não é normal. Ele fez referência também às luminosas águas brancas que ele percebeu à noite lá. Tudo isso aconteceu com Cristóvão Colombo já naquele tempo, hein? Muito bem, aqui existem nessas duas publicações registros do autor, as autoridades, as consultas que ele fez, as entrevistas que ele fez com comandantes de navios, de embarcações militares, oficiais das Forças Armadas, entrevistas lá com altas patentes, consultas em publicações altamente sigilosas. Tá? Mas eu estava dizendo, nós não estamos apresentando do ponto de vista militar, porque o militar age assim, mencionamos, nem do ponto de vista comercial, porque as empresas de navegação desmentem. Para quê? Se nós vamos perder passageiros. Eu, por exemplo, não viajo aqui. Dizem, quando eu estava fazendo uma palestra dessa na Central de Porto Alegre, na Igreja da Floresta estava o pastor Mário Veloso, naquele mesmo fim de semana, e depois me informaram que ele estava dizendo exatamente que uma vez ele estava sobrevoando o Triângulo das Bermudas e de repente o seu avião começou a entrar naquele processo, a embicar, e pânico geral lá entre os passageiros e a tripulação, e ele se lembrou de alguma coisa, ter ouvido falar. Sabe o que ele fez imediatamente? Devia? E depois de orar, ele mesmo contou, o avião conseguiu se arrancar daquele processo. Então não há interesse das empresas de navegação, não há interesse essas companhias aéreas de confirmar isso, não há interesse, senão, né, a coisa fica muito séria comercialmente para eles.
Nós não estamos fazendo uma abordagem do ponto de vista ateísta, mas eu não acredito, tá? E nem uma abordagem também do ponto de vista espiritualista. Por exemplo, os espiritualistas mencionam que aquelas rodas de Ezequiel 1 eram discos voadores. Gente, se nós estudarmos seriamente aquelas descrições de Ezequiel 1, aquele complicado de rodas, nós vamos entender simplesmente que Deus estava ali mostrando para Ezequiel, ele iria ser um profeta enviado às nações daquele tempo, com profecias, com declarações sobre o futuro, presente e futuro daquelas nações. Então, Deus estava dando ali para Ezequiel e para todos nós uma simbologia do complicado jogo das relações internacionais, das relações entre as nações. É isso que figura aquela visão que teve Ezequiel. Ele teve, foi uma visão, não foi aparição para ele. Outras literaturas espiritualistas informam que Elias foi arrebatado para os céus por discos voadores. Agora mesmo nós vamos ver se realmente isso é possível ou não. E que a estrela de Belém, que conduziu os reis magos lá para a cidadezinha onde nasceu Jesus, também eram discos voadores. Vamos ver agora mesmo se isso tem fundamento. Ok, gente, uma coisinha a mais sobre esses fenômenos físicos ali. Alguns desses fenômenos que acontecem ali, que são aparentemente naturais, como por exemplo a atuação de poderosas forças eletromagnéticas. Esse Manson Valentin, que é astrônomo e oceanógrafo, ele tem afirmado que tudo, pelas observações que ele tem feito ao longo dos anos, há ali fenômenos físicos naturais, mas também alguns desses fenômenos físicos parecem que são induzidos por inteligência. Resultado de atuação de inteligência. Induzidos quer dizer isso. Muito bem, então algumas informações apenas para você sobre o que acontece ali no Triângulo das Bermudas. Conclusão: esses fenômenos físicos sobrenaturais que acontecem ali só explicam parte do problema. Então agora nós temos que trazer de novo o assunto discos voadores, que existem em quantidades colossais, impressionantes ali na região. Temos que analisar alguma coisa. A pergunta que vem a seguir, sabe qual é? Afinal, esses discos voadores, mencionamos a primeira conclusão, há um quê de inteligência que guia esses discos voadores. Essa bola de fogo, não sei se Colombo não teve condição de descrever disco voador, é a linguagem nossa atual, e de repente dar uma volta no seu navio e depois mergulhar. Há um quê de inteligência nisso. Esse comportamento nos indica. Mas não existe inteligência à parte de seres. Inteligência só se expressa em seres vivos. É ou não é verdade? Alguém já detetou inteligência espacial, cósmica, inteligência com vida própria? Existe isso? Não. Se há um quê de inteligência guiando esses objetos voadores, que são fatos, a pergunta que vem logo a seguir e que devemos analisar, então, é o seguinte: quem são esses? Agora eu já não vou dizer quem são esses objetos voadores, quem são esses tripulantes desses objetos voadores. Quem são e de onde vêm? Quem são e de onde vêm? Vamos fazer uma análise assim bem equilibrada, criteriosa, e vocês vão achar dados interessantíssimos. Tem música, diretor Jodá, para respirarmos um pouquinho? Agora, apresentamos a história contemporânea de objetos voadores e Triângulo das Bermudas. Agora vamos aonde? Agora profecias. É a parte mais interessante, chegarmos a algumas conclusões. Olha, o tempo está se estendendo, deixamos livres aqueles que quiserem sair, mas agora é que nós vamos chegar a conclusões interessantíssimas. Aqueles que têm a paciência dos santos, aguardem, por favor. Muito bem. Agora então vamos ao estudo das profecias bíblicas para tentarmos resposta para essas duas perguntas: quem são
Afinal, e de onde vem? São fatos comprovados. Quem são? Posso apagar aqui? Então, vamos pôr algumas possibilidades e analisar por eliminação. Vocês vão nos ajudarem a registrar aqui algumas possibilidades. Quem poderiam ser esses seres estranhos, não é, que estão aí aparecendo e acontecendo? Primeira possibilidade, alguém poderia nos dar uma? Uma primeira possibilidade. Quem poderiam ser? Seres de outros mundos. Satanás e seus anjos. Só que eu quero deixar esse para depois, essa possibilidade para depois. Uma outra alternativa. Não, eu não quero opiniões ainda, não vamos chegar a conclusão nenhuma ainda, professor. Sei. Não, mas nós vamos analisar, vamos num processo didático, entende? Não, tá bom. Isso, tá. Mas vamos analisar as outras possibilidades. Alguém podia dizer uma? Eles não são chamados ETs? O que quer dizer? Extraterrenos, seres de outros planetas? Vamos colocar, já te dou essa oportunidade. Vamos colocar seres de outros planetas. Vamos ver se isso é possível ou não. Tá bom? Uma segunda possibilidade, irmã. Então vamos colocar o que? Eu tenho uma expressão muito boa aqui, quanto a essa alternativa: engenhos humanos. Engenhos humanos de uma outra nação, armas secretas. Engenhos apenas humanos, não é? Alguém pode nos dar outra possibilidade? Pois não, pastor Velez? Sim, vamos. O senhor já mencionou, então vamos registrar? Tudo bem. Vamos pôr então aqui essa possibilidade: Satanás e os seus anjos. Vamos pôr aqui? Só que eu vou pôr no fim. Vamos chegar lá. Mas tem uma terceira aqui. Uma terceira. Quem? Anjos bons. Vamos colocar anjos bons. Vamos analisar se pode ser. Anjos bons. Uma quinta alternativa. Alguém diz para nós? Quem acertar nessa quinta alternativa vai ganhar uma viagem ao Triângulo dos Bermudas de graça. Só de ida. Passagem de ida. Tá bom. Quinta alternativa. Quem se habilita? Gente, não existe, simplesmente não existe uma outra possibilidade. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Vamos analisar uma por uma. Possibilidade de serem seres de outros planetas. Merece apenas uma consideração. Vamos ver se isso é possível teologicamente e cientificamente. Não é? Seres de outros planetas. Não escutamos? Não, ainda não vamos chegar lá não, irmã. Primeiro aqui. Aguarde um pouquinho. Vamos num processo assim, gradativo. Poderiam ser seres de outros planetas? Há possibilidade? A velocidade média de um disco voador é 6.000 km por hora. Para viagens interplanetárias, para irem e virem de outras galáxias ou para outras galáxias,
Isso é tartaruga, eles não conseguem. Iriam gastar milhões de anos. Se a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, o universo já chega a 11 milhões, não é o universo registrado, já observado? 11 milhões de anos-luz. Então, simplesmente não tem sentido. Essa locomoção é impossível. Eles não teriam reservas de alimento, porque todos os seres criados precisam de alimento. Não tem como. Cientificamente é improvável, é impossível. E teologicamente eu diria o seguinte: os seres de outros planetas são seres perfeitos ou imperfeitos? Dentro da Bíblia, dos registros bíblicos, só a Terra caiu em pecado. Seres imperfeitos só aqui. Duas questões: o comportamento desses objetos voadores, desses tripulantes de objetos voadores, indica estado de imperfeição. Geralmente são inamistosos, embora a propaganda que eles tentam fazer seja diferente. Às vezes destroem, sequestram, eles não dão indícios de serem seres perfeitos. E outra coisa, vocês já encontraram na Bíblia algum registro de seres de outros mundos perfeitos tendo vindo aqui na Terra, se relacionado, convivido com seres humanos? Existe algum registro? Não, só anjos de Deus, só anjos de Deus. Seres de outros planetas, a Bíblia não nos dá condições de aceitar que haja esse tipo de relacionamento e intercâmbio. Nunca aconteceu. Então, o que nós faríamos com essa possibilidade aqui? Fora de cogitação, dentro de uma visão bíblica fundamentalista. Não vou fechar a questão, é altamente improvável, quase, vamos dizer, impossível. Teologicamente não tem sentido. Então podemos constar essa possibilidade? Não são seres de outros planetas, de fato. Não agem segundo seres perfeitos. Engenhos humanos. Foi você que mencionou? Você está fazendo assim por quê, hein? Você já não está acreditando que sejam engenhos humanos? Por quê? Não, eu sei. Por que você não acredita? Ah, gostei. Não temos tecnologia suficiente para isso. Quando eu estava vendo o filme feito por um dos astronautas, filmando a Terra à noite, aqueles pontos luminosos, caminhando em várias direções. Sabem o que eu vi? Quando você mencionou não temos tecnologia? O tipo de evolução a altíssima velocidade que alguns estavam fazendo, algum desses objetos. Olha, assim, de repente estavam nessa trajetória e fazem isso, imediatamente, sem redução de velocidade. Existe algum gênio humano capaz de uma tecnologia dessa? A altíssima velocidade? O que simplesmente aconteceria com um equipamento desse? Tem como. É uma violência à força centrífuga, não é? E gravitacional também. Não tem como, não há. E outra, se fossem engenhos humanos americanos, vamos supor, Estados Unidos, a Rússia já teria o serviço de espionagem, já teria detetado e posto a boca no trombone. Não, que conversa, seres de outros planetas, nada. Armamento secreto americano. Ou se fosse de judeus, também a mesma coisa. Ou se fosse da Rússia, os Estados Unidos já teria dito. E sabem qual outra evidência de que não são engenhos humanos? Há muitos casos aí de esses objetos voadores descerem, sequestrarem, chamarem, conversarem com muitas pessoas. Isso tem acontecido. Tem acontecido. Mas eu nunca li nenhuma entrevista, nenhum registro de que esses tripulantes fossem seres humanos.
Não, serzinhos pequenos, muito diferentes dos seres humanos. A tripulação não é humana. Nenhum caso registrado de tripulação humana. Portanto, fora de cogitação. Não são engenhos humanos. Não temos condições de fazer essa afirmação. Por essas razões mencionadas. Anjos bons. É a mesma questão aqui, não é? Se o comportamento desses tripulantes evidencia que são seres imperfeitos, então simplesmente não podem ser anjos bons, que destroem pelo prazer de destruir, que sequestram mulheres e engravidam mulheres. Estão assustados? Agora mesmo vou voltar a esse assunto. Ok. São seres inteligentes, mas são seres imperfeitos. Então não podem ser anjos bons. São inamistosos em relação aos seres humanos, agressivos. Pastor Beleze, o que sobra? Vamos analisar se é possível? Vamos analisar? Merece um estudo sobre essa última possibilidade. Todo estudo escatológico ou doutrinário, qualquer assunto bíblico, nós temos que colocar como moldura, dentro de uma moldura chamada o grande conflito entre Cristo e Satanás, entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Nós não podemos ter uma visão separada dessa realidade. Esse conflito que começou nos céus e ainda está se desenvolvendo, ele não está encerrado, apenas quando Jesus voltar, ele está em andamento, o conflito continua. E a passagem que nós deveríamos indicar para vocês, para início de análise dessa última possibilidade, é Apocalipse 12, 9. Quem aqui na frente lê para nós? Ache, por favor, e nos ajude. Apocalipse 12, 9, você lê para nós? Só para reconsiderarmos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ele estava onde, esse ser? Batalhando contra quem? Um ser que ousa batalhar contra o seu Criador, ele não é pouca coisa não. Vamos fazer uma análise bem assim, pensada. Ele levou vantagem, foi expulso para onde? Onde é a Terra? Existe um outro planeta chamado Terra? Só aqui. Foi expulso para cá. Ele, quem mais? Seus anjos. E os seus anjos, quantos você acha que são? A terça parte dos anjos. E quantos são a totalidade desses anjos? Milhares de milhares, miríades de miríades, milhões de milhões. Façam a conta, multiplicam milhares no plural, vezes milhares no plural. E depois o resultado multiplica por milhões de milhões. Multiplica o resultado por milhões e depois o resultado multiplica por milhões, sei lá, se 500 milhões, mais vezes 500 milhões e mais isso e tal. Gente, uma vez eu tirei uma média, deu o número 1 e uma porção de zero até chegar aqui. Essa terça parte de seres não prevaleceram na sua indisposição contra Deus, rebelião contra o governo de Deus. Os seres mais elevados que Deus criou foram expulsos para onde? Para a terra. Então aí, você crê na Bíblia, acredita nisso? Jesus acreditava, então eu acredito. Aliás, ele teve o que? Relacionamentos diretos com esses seres, invisíveis, estão aí. Então, vão desaparecer quando? Só depois do milênio. Estão aí. São seres dignos de confiança ou são mentirosos, enganadores? Usam artifícios, ardis, mentiras para ludibriar os seres humanos? Usam. Muito bem. Foram expulsos para a terra. Agora eu preciso de 3 pessoas aqui. A irmã traz a Bíblia. Por favor, vem cá, vai ler uma passagem. Lê uma... Ah, não tem? Você tem, vem cá, por favor. Vai ler uma passagem para nós. Mais uma outra pessoa? Rapidinho, nos ajudem. Mauro, isso, help. Você, pastor, por favor. Aqui na frente. Vem aqui, vem cá. Vem cá, eu vou te pedir para ler uma passagem. Alguém? Diretor J.A.
Diretor J, por favor, vem cá. Mauro, você vai ler para nós, por favor. Vamos tentar agora chegar a uma conclusão bem segura, conclusão teológica sobre essa última possibilidade. Você vai ler para nós, a hora que eu indicar, Isaías 27, 1. Pastor, vai ler depois Efésios 2, 2. E o diretor JA vai ler depois Lucas capítulo 22, verso 53. Prontos? Mauro, por favor, Isaías 27, 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Essa é uma profecia. Essa profecia trata de que personagem? Satanás? Fala alto aí. Satanás. Tem dúvida sobre isso? Alguém tem? Essa profecia está fazendo referência a esse personagem, Satanás, líder da terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus nos céus. Deus está fazendo referência em profecias a esse ser, Leviatã, dragão que está onde, Mauro? No mar. Dragão que está no mar. Então, um minutinho. Não. Um minutinho. Como? Sempre? Nem sempre. Vocês já notaram a propósito que o símbolo principal, o animal principal que simboliza Satanás é dragão? É um animal aquático. Agora mesmo vamos ver outras passagens. Muito bem. Guarda aí, água. Agora, por favor, pastor, qual era a passagem? Efésios 2:2. Eu peço, por favor, não façam observações até que nós terminemos. Tem muita coisa ainda que vem. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é esse personagem? Satanás. Príncipe das potestades de quê? Do ar. O Espírito você diz que potestades da terra são os que governam sobre a terra. Potestades dos céus são os planetas, os astros. Aí está dizendo que ele é príncipe das potestades do ar. Espaço. Guarda isso. Terceira passagem, Lucas 22, 53. Isso. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus estava para ser crucificado. Ele disse: aí vem quem? O príncipe desse mundo. Fez referência a que? Lê de novo, por favor. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Poder das trevas, ele estava se referindo a quem? A uma vantagem temporária de Satanás sobre ele, Cristo. Essa é a hora do poder das trevas, é esse o personagem. Água, espaço, escuridão. Alguém pode dizer são trevas espirituais. Vamos ver, pode até ser também. Mas vamos lembrar a passagem que você leu. Quando Satanás foi expulso, ele e os seus anjos foram expulsos para a terra. Pelo que você tem analisado da Bíblia, você acha que ele foi expulso antes ou depois da criação de Adão e Eva? Antes. Nós temos dados suficientes para crer conjuntamente que Satanás foi expulso da terra para a terra antes da criação, tanto que ele assistiu à criação. Na semana da criação estava ali acompanhando. Morreu de inveja do casal feliz. Foi antes.
foi expulso para essa terra antes. Como é que era a terra antes da criação? Sem forma e vazia, Gênesis 1:1. Vamos ler a passagem? No princípio criou Deus os céus e a terra, verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Ponto final? Não. O que mais? Outro dado. Havia o quê? Como é que era a terra? Escuridão. Sobre a face existia terra, chão, só água, 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 escuridão e água e espaço. Eles foram expulsos para cá nessas condições. A terra estava nessas condições. Morreram ou sobreviveram? Morreram afogados? Pisaram onde? Eles foram expulsos um mês antes, um ano antes, 100, 1000 anos antes. Não temos dados, mas sobreviveram. A terra nessas condições tornou-se o habitat natural deles por algum tempo. Habitat dele, água, espaço, escuridão. E viveu bem. Tá ok? Tá. Viveu não, viveram bem. Sobreviveram pelo menos. Não morreram afogados. Então, se habituaram a viver na água, no espaço, na escuridão. Não é ambiente estranho para eles, não é. Aliás, como enganadores, acham, fazendo serviço contra Cristo e contra os que se salvam, tentando levar a humanidade toda para o engano, acham que eles iam se situar em cima de uma montanha e botar aqui a sede de governo. Não. São astuciosos, tem que estar escondido. Muito bem. Vocês poderiam ler também mais uma passagem. Isaías 14:15, pastor, e Mauro, Ezequiel 28, versos 2 e verso 8. Pastor, Isaías 14:15. Versos 2 e 8. Isaías 14:15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí está mencionando a história, a biografia desse personagem, Satanás. Como caísse a estrela da manhã. Como caísse do céu a acima estrela da manhã e tal. Queria ser mais do que era, subir acima e dominar acima do governo de Deus e tal. Todavia, o que aconteceu? Contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que é o abismo? Teologicamente, o que é abismo? Havia trevas sobre a face do Abismo. Abismo é a terra naquelas condições antes da criação. Levado serás à superfície do abismo? Ao fundo do abismo. Ao mais profundo do abismo. Expulso do céu e levado ao mais profundo do abismo. A outra passagem, Ezequiel 28, 2 e 8. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração, e disseste: eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares. Todavia, tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se for o coração de um Deus. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Outras traduções dizem: morrerás no coração dos mares. Bom, quando Jesus voltar agora, ele virá em glória e poder, e todos os seres que não estão ligados com Deus serão o quê? Queimados como palha, não é? E ele e os seus anjos, eles têm que se esconder em algum lugar bem profundo, onde a escuridão é total, para não serem afetados. Tudo indica que sim. Mas será liquidado no coração dos mares. É. Ok? Obrigado, Mauro.
Então nós temos aí identificado o meio ambiente aonde vivem Satanás e os seus anjos. Água, espaço e escuridão. Para eles está tudo bem, é lá. Se adaptaram, né? Então é possível isso. Sabe por que estou mencionando? É altamente... Não, ainda não vou mencionar. Mais um detalhe, mais uma informação, senão estou cortando etapas. Esse personagem, já temos aí um dado. O seu meio ambiente. Mas vale a pena nós analisarmos a sua natureza, seu comportamento, seu poder, sua capacidade, seu QI, modo de vida, planos e objetivos. É um ser inteligente, ele persegue objetivos. Ele não é evolucionista, não. Ele tem objetivos definidos. Então vamos analisar. Agora, quanto a nossa posição como igreja, como denominação, vocês sabem o que Deus diz sobre o nosso conhecimento nessa área? Escutem lá, Grande Conflito, página 511, diz assim: os soldados de Cristo. Quem são os soldados de Cristo? Nós, seu povo. Os soldados de Cristo estão cegos, tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Deus está lamentando, vocês estão cegos, vocês não estão enxergando nada sobre esse personagem. E continua: há pouca inimizade contra Satanás e suas hostes, porque há grande ignorância a respeito de seu poder e de sua maldade. Devemos estudar esse assunto ou não devemos? Deus está lamentando, meu povo não está enxergando o que está aprontando nos últimos lances desse conflito. Oi? Nos escritos de Ellen White, existem mais de 17 mil documentos com referência à atividade, obra de Satanás. E por que você acha que Deus colocou, através do Espírito de Profecia, 17 mil informações e dados para nós? Para ficar arquivado? Na biblioteca lá não, na biblioteca lá em Washington, ficar arquivado lá, intocável e tal, né? Se Deus revelou, é para ser estudado e para conhecermos. Bom, ótimo, está aí essa informação. Gente, mais uma declaração sobre esse personagem. Grande Conflito 594. Se vocês querem saber, o livro Grande Conflito dedica 4 capítulos sobre esse assunto. 4 capítulos. E quando num capítulo seguinte trata o título Nossa Única Salvaguarda, sabe qual é o conteúdo desse capítulo? A nossa única salvaguarda, Deus indicando como? Qual vai ser o nosso único meio de sobrevivência para os céus? Estudar profecias, estudar profecias, estudar profecias, estudar profecias. Leiam, nossa única salvaguarda. Mas muito bem, essa declaração, Grande Conflito 594. Satanás também opera por meio dos elementos. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Satanás é burro ou estudioso? Preguiçoso ou dedicado estudioso? Estudioso. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza. O que Deus está informando para nós sobre isso? O que Ele está querendo que nós entendamos? Se ele é estudante, ele cresce em conhecimento. Estudando a natureza, então, e continua o texto, eu não trouxe o resto do texto, e ele dirige esses elementos da natureza tanto quanto Deus o permite. Está aqui? Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos da natureza tanto quanto até onde Deus permite. Se ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza, ele é um renomado cientista. E nós sempre encaramos Satanás como um personagem assim sub-humano, meio animalesco, não é? Ele faz questão de apresentar-se enganosamente para nós
nós acharmos que não, o negócio não é tão sério assim, não é tão problemático para nós e tal, blá, blá, blá. Estudioso, ele é fombrão, está no Mobral em relação ao conhecimento científico de Satanás. É um cientista. Guardem isso na memória. Outra informação da pena inspirada sobre Apocalipse 12, a passagem que você leu. Houve batalha nos céus. Não, pastor, é batalha espiritual. Batalha espiritual? Existe isso só? Sem uma conotação física, sem uma conotação política. Muito bem, Satanás se envolveu-se numa batalha espiritual contra Cristo, mas não tinha um aspecto político lá? Ele não estava querendo tomar posse do governo? Pastor, política ainda vá, mas conotação militar não tem. Foi uma batalha de natureza essencialmente espiritual. Mas a minha Bíblia diz que foi uma batalha, foi uma guerra. Cristo e seus anjos pelejaram contra Satanás e os seus anjos. Se fosse uma batalha espiritual, bastava Cristo, não precisava entrar anjos dele, não é? Na jogada, não precisava. Espiritual? Então escutem essa. Primeiros Escritos, página 146. Houve então guerra no céu. Anjos se empenharam em batalha. Bom, pastor, aí não diz então que é uma batalha militar. É verdade. Mas a página 17 de História da Redenção diz, comentando a mesma questão: anjos foram dispostos em ordem por companhias. Anjos foram dispostos em ordem por companhias, vírgula, cada divisão com um mais categorizado anjo à sua frente. Isso linguagem de batalha espiritual? Companhias, ordem. E ainda menciona cada companhia com um anjo comandante à frente. Gente, sabe o que a realidade é? Está parecendo que eu estou apresentando coisa fora do normal. É que nós não lemos. E quando lemos, nós não enxergamos. Por isso é que Deus diz, nós estamos cegos. Está aí e nós não sabemos. A guerra teve o seu aspecto militar, sim. Começou o problema aqui na mente dele. Ódio de Cristo, mas o ódio, ele consegue sobreviver sem se expressar em palavras de ódio. É igual ao amor. É dinâmico. Vem o sentimento de ódio, depois vem as palavras de ódio, depois vem o quê? As agressões. E foi num crescendo. Olhem essa declaração de História da Redenção, página 18, mesmo capítulo. Declarou Satanás então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender o seu lugar no céu pelo poder da força. Vírgula, força contra força. Como esses seres estão vamos usar uma expressão para entendermos melhor, estão numa outra dimensão e são invisíveis, nós achamos que a coisa é só de controvérsia de objetivos e de palavras e tal. Força contra força. Militarismo no céu. Aliás, depois do milênio, depois da ressurreição dos maus, Satanás vai organizar forças para tentar liquidar qual cidade? E o Espírito de Profecia diz que haverá preparativos militares para isso. No desfecho desse conflito espiritual, preparativos militares. Tanto no início como no fim, e na sequência desse conflito, tem esse aspecto militar. Olhem essa declaração. Profetas Reis 176. As batalhas oscilando entre os dois exércitos, se referindo aos anjos bons e anjos maus, são tão reais como as travadas pelos exércitos neste mundo. E essa colocação está não no passado e nem no futuro, se referindo ao presente. As batalhas oscilando entre os dois exércitos são reais, são batalhas de verdade. Muito bem, se ele é assim, se há essa conotação militar, e há, então Satanás, além de viver nesse ambiente, além de ser um QI gigantesco, estudioso, cientista,
ele é também um experimentadíssimo comandante militar. Sabem o que uma vez eu estava pensando? Mas não é possível, são milhões e milhões e milhões de anjos maus, todos eles ali, manipulados, robozinhos na mão de Satanás, eles não brigam entre eles. Sabem o que a pena inspirada diz? A mente de Satanás é tão superior a deles que os mantém em sujeição constante, como que hipnotizados, fazem tudo o que ele determina. E eu vou antecipar uma informação para vocês. Nessa batalha entre Cristo e Satanás, um dos grandes metas dele é também dominar a mente de todos os seres humanos antes que Jesus venha à Terra. Porque se ele conseguir isso, ele está conseguindo uma vantagem. Ele sabe o que faz. Ok? Experimentadíssimo comandante militar. Outra informação, grande conflito, 517 e 518. Somos informados nas Escrituras, diz Deus, acerca da sua união. União, são o quê? Unidos. São maus, mas são unidos. Por quê? Uma mente os governa. Somos informados nas Escrituras acerca da sua união e governo. Governo. Darcy, não é verdade que a gente sempre guarda uma ideia de que tudo é desorganizado, bagunçado e tomam decisões assim, só no momento, decisões frutos dos sentimentos e tal, nada assim bem trabalhado e estudado. Temos imaginado esse personagem assim. São super organizados. E aonde eles aprenderam noções de organização? Aonde, pastor? São unidos, têm um governo, suas várias ordens, tem então hierarquia entre eles, sua inteligência e astúcia. As hostes de Satanás são arregimentadas em companhias. Olhem aí a terminologia militar também. Organizados, unidos, com objetivos bem definidos, são inteligentes. Eu vou chamar aqui, por favor, o Onésio. Vem cá, Onésio, que eu quero aproveitar e te dar um abraço. Fomos contemporâneos lá no colégio, que satisfação. Estou sempre perguntando por esse amigo. Só que eu vou te fazer uma pergunta difícil. Que prazer tão grande. Vem cá, Onésio, por favor. E agora, com esses dados que você tem em mãos, eu vou te fazer uma pergunta. Meio ambiente em que vivem, tá? Cientista inigualável, cresce em conhecimento, estudioso, estuda os laboratórios da natureza, então ele faz pesquisas também. E é um habilidoso, um experimentadíssimo comandante militar. A pergunta é essa, com esses dados: é possível, você concebe um cientista sem laboratório? Não, tem que ter um laboratório, aliás, deve estar na Terra onde ele faz as... Vamos lá, tem que ter um laboratório, ainda que ele viva numa outra dimensão. É possível um comandante militar sem uma sede e um quartel? Não, tem que ter uma sede, um quartel-general. É possível uma organização sem sede? Até Deus, que tem todos os recursos na mão, ele tem uma sede. Não precisaria, mas tem. É ilógico uma organização sem sede. Aonde queremos chegar? É o Triângulo das Bermudas. Não, eu não estou fazendo referência. De início, a conclusão que todos nós chegamos: o exército do mal, as hostes do mal têm necessariamente, a lógica impõe que eles tenham uma sede. São organizados? São estudiosos? São comandantes militares? Tem que ter uma sede. Tem que ter. E escondida.
tem que ser escondido, porque estão fazendo trabalho de espionagem. Estão tentando o quê? Solapar o governo de Deus. Ainda. Você falou Triângulo das Bermudas, eu diria diferente, eu diria, é altamente provável que, em razão de tudo que acontece ali, aliás, como estrategista militar, ele está bem situado, junto da nação militarmente mais forte do mundo, não é? E que vai tomar a liderança dos acontecimentos finais. Vocês já tinham pensado nisso? Posso mais 5 minutinhos? Obrigado, Onésimo, você acertou, viu? Posso mais 5 minutinhos de vocês? Só para dar umas linhas gerais sobre o grande objetivo que ele tem ainda no prosseguimento do seu conflito, da sua batalha, da sua controvérsia contra Cristo. Vocês querem saber o que ele está armando para brevemente? Querem saber? Mais 5 minutos? Estão de acordo? Muito bem. O que nós poderemos esperar do futuro das ações estudadas desse exército do mal? Querem ficar a pé um pouquinho para respirar? Pode ficar, se quiserem. Então vamos lá. Perspectivas quanto ao futuro. Anotem essa declaração do Espírito de Profecia, Evangelismo, página 604. Escutem lá. Inteligente que ele é, cientista que ele é. Satanás é um astuto inimigo e não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram. Imita. E tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Em outras palavras, o que o Espírito da Profecia quer dizer é o seguinte, que Deus quer nos informar, e que isso dele imitar seres que morreram há 100 anos, é coisa fácil para ele, é fichinha. Não é difícil. Não é o recurso extremo dele. Agora notem essa declaração a seguir. Essas manifestações serão mais frequentes. E agora escutem. E aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. Se isso é fácil para ele, se ele é cientista e desenvolve em conhecimentos, essas coisas que ele tem feito no passado são fáceis. Ele vai fazer coisas mais desenvolvidas,